Senadores e deputados federais aprovaram ontem, em sessão conjunta do Congresso Nacional, o orçamento público para 2023. O processo de aprovação do relatório do senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento, não sofreu entraves. Após intensas negociações, o texto aprovado envolve os valores da proposta de emenda à Constituição, que permite o pagamento do Auxílio Brasil em R$ 600, com um adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. Aumento do salário mínimo, que deverá passar de R$ 1.212 para R$ 1.320 e investimentos nas universidades públicas e no programa Farmácia Popular. A proposta orçamentária que veio aqui para o Congresso era um orçamento absolutamente inexequível. Sem essa PEC, que eu tenho chamado de PEC da salvação nacional, nós não tínhamos como botar o Brasil para continuar funcionando no próximo ano. Nós não teríamos recursos para a farmácia popular, nós não teríamos recursos para a saúde indígena, nós não teríamos recursos para a merenda escolar, nós não teríamos recursos para habitação, cultura, ciência, tecnologia, esporte, educação, enfim, infraestrutura, todas as áreas. Então, essa PEC que nós aprovamos propiciou que nós pudéssemos dotar o país de um orçamento minimamente razoável, recompondo rubricas orçamentárias sem as quais o país não continuaria a funcionar. As emendas de relator consideradas inconstitucionais para o Supremo Tribunal Federal foram realocadas pelo senador Marcelo Castro. Ele dividiu o valor de 19,4 bilhões de reais para 5 áreas. 4,3 bilhões vão para o desenvolvimento regional, 3 bilhões para a saúde, 1,8 bilhão para a cidadania, 416 milhões para a agricultura e 169 milhões para a educação. Após a sessão que aprovou o orçamento de 2023, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, comentou a realocação dos valores. São rubricas que já existem dentro do orçamento, que já são bem assimiladas, inclusive, pela opinião pública e pela imprensa. O que não pode faltar é recurso para aquilo que importa ao Brasil. Nós precisamos ter recurso para a saúde, recurso para a educação, para a infraestrutura, para a segurança, e isso advém do orçamento público. E essas rubricas estão sendo utilizadas a partir de agora com essa finalidade, em substituição a uma das rubricas que existia no ordenamento jurídico e que, pela declaração de inconstitucionalidade do Supremo, passa a não mais existir, que são as emendas de relator. No relatório aprovado, os programas de habitação popular terão cerca de 9,5 bilhões de investimentos com a realocação das emendas de relator. O texto também abre espaço para o aumento salarial de servidores do Executivo em 6% em 2023. A tramitação da PEC Fura-Teto e os valores do orçamento de 2023 aprovados foram os primeiros testes de força da futura gestão do presidente eleito Lula. Agora, o Congresso Nacional entra de recesso e só volta a funcionar no dia 2 de fevereiro. Pois é, Amanda Klein, nós falávamos justamente sobre a votação do orçamento e eu perguntei a você se via algum tipo de dificuldade nessa aprovação e você, com tranquilidade, disse não. Esse acordo provavelmente já foi costurado, inclusive, nas tratativas para a PEC. Dito e feito. Levou menos de 20 minutos, né? Foi uma coisa muito rápida, protocolar. Eu e o deputado havíamos concordado nesse comentário ontem. É preciso pontuar algumas coisas importantes que foram feitas ontem em termos de recomposição orçamentária, Daniel. Por exemplo, até estou com uma lista aqui. São mais 22, quase 23 bilhões de reais para a saúde. Eu lembro de um relatório que saiu há poucas semanas do TCU, Tribunal de Contas da União, que alertava simplesmente para a derrocada do SUS se não houvesse 20 bilhões de reais a mais, pelo menos, para o Sistema Único de Saúde. A gente tem uma fila enorme de pessoas à espera de cirurgias eletivas. Havia programas importantes com mais de 90% de cortes, como farmácia popular, por exemplo. Você tinha mais de 90% de corte para farmácia popular. Ele não ia simplesmente existir. Por que é importante esse programa? Ele é que garante
que a população mais pobre, mais vulnerável, tenha acesso a remédios para diabetes, para cardiopatias, remédios de doenças crônicas que você precisa todos os meses, mas que são caros, custam R$300, R$400. A farmácia popular torna esses remédios mais acessíveis para as pessoas de baixa renda. Outro ponto era a educação, com a merenda escolar, com livros escolares por ano letivo que estavam atrasados, coisas básicas de educação que também tiveram cortes de mais de 90% naquele primeiro orçamento enviado por Paulo Guedes, pela equipe econômica do governo Bolsonaro ao Congresso. Então, quando a gente fala as contas estão muito bem azeitadas, a dívida pública em relação ao PIB controlado, tudo isso é verdade. É óbvio, houve furos no teto de gastos, mas isso foi compensado de alguma forma por um aumento da arrecadação. Então, depois de muitos anos, 6, 7 anos, você vai ter, pelo primeiro ano, um superávit primário. Essa é a fachada da casa. Aparentemente, essa casa, quando você olha de fora, assim, tá bonita, tá arrumadinha, foram feitas algumas melhoras. Agora, quando você abre a porta da casa e entra para ver os cômodos, os armários, tem muita coisa bagunçada e desorganizada. Políticas públicas que estão em frangalhos, portanto, elas precisam de recomposição. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, contava com 34 milhões de reais no orçamento para o ano inteiro de 2023, antes dessa recomposição orçamentária. Isso não dá nem para construir as casas de um bairro, quiçá de uma cidade ou de um país. Por isso, você teve para o desenvolvimento regional e para a infraestrutura mais 18 bilhões para uma área, mais 12 bilhões para outra pasta, mais 10 bilhões para a educação. Eram recursos que faltavam no orçamento. Por quê? Porque eram pressionados pelo teto de gastos. Ou seja, essa âncora fiscal do teto de gastos já não funcionava há muito tempo. Ela pode até controlar a dívida, mas ela não dava conta de atender a todas as necessidades da população brasileira. Então, ou levava-se a sério e cortava mais despesas por meio de uma reforma administrativa responsável, de uma reforma tributária, que não foram feitas no governo Bolsonaro, embora tivesse surgido a oportunidade, não foram feitas, é bom deixar claro, ou por incompetência da equipe econômica, ou porque o governo não comprou essa briga. Por exemplo, na administrativa, reconhecidamente passou pela comissão especial, passou pela CCJ na Câmara, e o governo não empenhou nenhum esforço por essa reforma, nenhum esforço político. Se o governo não quer, não se empenha, a reforma simplesmente não anda politicamente. A gente viu isso muito bem exemplificado agora por meio da PEC da transição. Então é isso. A gente tem, de fato, uma PEC que é bastante superlativa. Eu concordo com a visão de que seriam necessários menos recursos, 100 bilhões mais ou menos, provavelmente fariam frente aos gastos necessários, tanto para a população de baixa renda como para a recomposição orçamentária, mas, por outro lado, a gente tinha déficits muito importantes em áreas nevrálgicas como educação e saúde. Coronel. Bom, vamos lá, vamos pontuar algumas coisas muito importantes nesse comentário. A primeira é que uma lição básica para qualquer família brasileira é nunca gastar mais do que você ganha. Você tem o seu salário, a família tem lá os seus rendimentos e todos nós nos encaixamos dentro daquilo que nós ganhamos. Se não fosse dessa forma, todos nós estaríamos falidos. O que o PT começou a fazer, e aí é uma realidade triste e inevitável a partir de agora, é quem paga essa conta. De onde vem o dinheiro do governo? É do próprio trabalhador. O trabalhador, então, agora vai ter que trabalhar mais, vai ter que arrecadar mais impostos para satisfazer a ganância dos políticos. O que se esperava de um governo novo é exatamente aquilo que o governo Bolsonaro vinha fazendo, diminuir o tamanho do Estado. E aí a primeira notícia que a gente ouve é o aumento dos ministérios. De 23 passou para 35 ou 37, a gente não sabe onde vai parar essa conta. E não adianta me convencer de que aumentando o número de ministérios nós vamos reduzir despesas, porque isso não vai acontecer. Uma outra coisa também, um mau exemplo dado pelos políticos, é o aumento de determinadas categorias. Eu até entendo que a reposição inflacionária ela deva fazer parte da recomposição dos salários dos funcionários, mas isso deveria ser feito com bastante critério e bastante responsabilidade. Há 2 dias de fechar o ano legislativo, 6 categorias foram beneficiadas. E se fossem categorias que precisavam desse dinheiro, eu até concordaria, mas não. São categorias que fazem parte da elite brasileira que ganham acima de R$30 mil.
Então, esse exemplo é o que eu uso nesse momento para explicar a todos aqueles que nos assistem que esse não é o caminho que nós vamos trilhar para levar o Brasil para um lugar decente na economia mundial. Não. Aqui nós vamos simplesmente empobrecer mais aqueles que são pobres e vamos dar cada vez menos a eles. Essa recomposição do orçamento, ela poderia ser feita de uma outra forma, de uma forma inteligente, buscando de onde tirar, o que reduzir para poder atender essas necessidades. Essa perversidade que fizeram em aumentar em mais de 100 ou 150 bilhões é uma conta que nós vamos pagar duas vezes. A primeira porque a dívida ela já existe. Você está avançando no cheque especial e numa conta absolutamente impagável, torcendo para um aumento de arrecadação. E um aumento de arrecadação que os economistas explicam. Não sou eu, até porque eu não sou economista. Os economistas explicam. Eles vão causar inflação, inflação vai causar alta de juros vem o desemprego e a recessão econômica. Então, o esperado aumento de arrecadação, possivelmente ele não venha. Então, o sistema, eu digo sistema, aí eu volto lá em 2003, o sistema está se recompondo a passos largos e ostensivamente feroz. É isso que vem aí novamente com o governo Lula. A velha política de volta, fazendo com que o povo pague todas as contas que eles vão nos oferecer daqui para frente.